a gente já está recebendo aqui um especialista em oncologia clínica. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Jerônimo. Muito boa tarde, Paulo, Luísa. Boa tarde para os tarde. telespectadores. Bom, pode começar. para começar, como você está falando, né, a gente vai falar aí para o pessoal de casa, presta bem atenção, gente. Vamos ver uma foto agora do estômago e as suas partes, para o senhor poder explicar melhor, né, para quem está em casa, entender a partir de agora sobre o nosso bate-papo, né, para vocês também poderem tirar suas dúvidas. A gente, como o Paulo falou, vocês podem interagir no nosso WhatsApp, que a gente está aqui, ó, um celular na mão, ao vivo, 981056955. Tem o nosso telefone, você pode ligar, se você preferir, 3234-34... É esse? É esse mesmo, eu falei, 3234-3422. Eu falei, será que é o lado de casa que eu tô dando? É esse mesmo, gente, 3234. Casa, né? É minha aqui. segunda casa, é a mesma coisa ali. E aí vocês podem também ligar e tirar as dúvidas, tá? Vamos mostrar a foto agora, produção, pode ser? Olha aí, doutor, vamos explicar pro pessoal. Tá certo. O estômago é um órgão importante, um órgão interno do ser humano. Depois da boca é praticamente o primeiro órgão que vai começar a digerir os alimentos, né? Que ele tem ácido, tem outros hormônios aí que são produzidos por ele. E além de digerir os hormônios, os alimentos, começa a absorção de água, que é super importante, obviamente, para a gente. Uhum. E qual que é a função do estômago no organismo? Então, começar a digestão depois da boca dos alimentos e a absorção de água. A gente vai fazer perguntas bem didáticas, né, para o pessoal de casa entender mesmo, para não restar dúvida. Doutor, quais são os tipos de câncer de estômago? Basicamente dois, o adenocarcinoma e o não adenocarcinoma. Adenocarcinoma abrange 95% dos cânceres. É câncer da parede superficial, essa parte mais interna do estômago, abrangendo, como eu falei, 95%. Os outros 5%, linfoma, sarcoma, é da parede mais interna desse órgão. Então. São mais raros, bem mais raros. Adenocarcinoma é o que está lá em cima, na incidência. E essa doença, ela apresenta sintomas? Como é que é? Como é que a gente pode identificar que está acontecendo alguma coisa de errado no nosso estômago? Pois serve até como o que a gente chama de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. A prevenção primária é quando você se exercita, enfim, come bem, coisas que eu acho que a gente vai falar posteriormente. Mas a prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Então, para fazer o diagnóstico precoce de um câncer de estômago, geralmente é aquele paciente que tem uma dor no estômago, que ela fica por mais de 15 dias, um mês. Não é todo mundo que tem dor no estômago que tem câncer, né? Pelo amor de Deus. Mas aquela dor que persiste, apesar, inclusive, do tratamento medicamentoso, vale a pena investigar, vale a pena fazer uma endoscopia. Porque a gente fala assim, é uma dor que aparece no estômago e aí as pessoas realmente ficam meio desesperadas porque pode sofrer alguma dor, enfim. Mas tem alguma diferença nessa dor, assim, como o pessoal pode identificar? Uma dor mais fina, uma dor mais... Ela aparece durante o dia inteiro? Não, Luísa, assim, a dor é a dor do estômago, né? Que o pessoal chama na boca do estômago, o abdômen superior, né? Embaixo logo do pulmão, vamos dizer assim. Mas o que chama a atenção é aquela dor que você não está nervoso, não está comendo, tomando, está comendo super bem e ela não passa. Geralmente, se vai para um gastrologista ou, sei lá, de repente um oncologista, um clínico geral, se passa um remédio, aqueles prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol. Geralmente a gente passa durante um mês, 2 meses. Se não melhorar, a gente pede a endoscopia digestiva, que é quando faz o diagnóstico de certeza, né? Ah, entendi. Então, no caso, o diagnóstico é feito após o exame, que seria a endoscopia? Isso. E não esperar, também respondendo a pergunta dela, não esperar que tenha outros sintomas, como icterícia, que é ficar amarelo, emagrecer, a perda de peso significativa, sangramento. Não precisa esperar para procurar, no caso, o gastrologista, né? Tem fatores de risco? Tem vários. A má alimentação, a alimentação rica em gordura, pobre em frutas, pobre em cereais, fumar, beber, de certa forma, viver num estresse rotineiro, crônico, né? E comida muito salgada, defumados, que é bem prevalente na nossa população brasileira, né? É muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque, antes de tudo,
vem a prevenção, gente. A gente tem que estar acostumado a isso, a se prevenir, a manter uma vida, uma rotina saudável desde cedo, né? Isso, desde que a sim. gente nasce praticamente, Exatamente. claro. A partir do momento aí que você vira independente, você tem que se cuidar, não comer certeza. sempre bobagens, né, Isso. doutor? Tem que ter realmente uma alimentação, porque interfere sim. Inclusive o estresse, que é super curioso. A gente nunca imagina, né, que uma coisa ali no nosso estômago pode ser causado por um estresse, né? Exatamente. E também tem tudo a ver. Tem, porque tem um nervinho que chega diretamente da cabeça ali para o estômago e quanto mais a pessoa está estressada, ansiosa, mais vai produzir através desse nervo ácido. Então fica um ambiente mais, digamos, corrosivo para o pessoal entender, consequentemente mais propício a ter câncer, né? Ótimo o senhor explicar isso para quem está em casa entender mesmo como é que funciona, né? Como é que é Exatamente. científico mesmo a explicação, é um nervo. Então, gente, preste atenção aí. Eu sei que a vida é muito corrida, né, de todo mundo, a gente vive realmente dias bem estressantes e tudo, mas tem que se cuidar, né? Tem que evitar esse tipo de coisa, de comer na pressa, tudo isso influencia, né, doutor? Comer qualquer coisa, não se alimentar bem, né? Então, eu digo para os nossos pacientes que tão mais importante que você trabalhar, né, você doar para os outros a sua vida, você tem que se cuidar, né? Porque a máquina, ela quebra. E a gente pode apresentar várias doenças desagradáveis na nossa vida. Então, é o que eu faço, é o que eu recomendo para os meus pacientes, que você trabalhe honestamente, né, com ética, mas que você reserve pelo menos 3 ou 4 vezes por semana um tempo para o exercício. Acho que funciona como uma obrigação, né? É verdade. Eu acho que é importante a gente tomar essa ideia de exercício como até uma obrigação mesmo, né? Exatamente. Porque é importante não só para esse tipo de problema, mas para diversos outros. Você aí de casa pode participar junto com a gente, tá? Através do nosso WhatsApp, a gente já falou o número aqui, ele está passando aqui embaixo na tela, 98105-6955. Você tira a sua dúvida aqui que o doutor vai te responder aqui ao vivo, tá? Isso aí. Já chegou mais uma perguntinha aqui e é do Isaías de Nossa Senhora da Apresentação. Ele diz o seguinte: eu fiz uma cirurgia e coloquei uma tela no estômago por conta de uma hérnia. Tem perigo de causar um câncer? Isaías, né? Isso. Boa tarde, Isaías. Não tem perigo nenhum, não tem nada a ver essa colocação dessa tela com a provocação, vamos dizer assim, de um câncer. Doutor, o câncer gástrico dói, então? Dói. Lógico que quando você tem milímetros, inicialmente, não dói. Os japoneses, eles têm tanta prevalência de câncer de estômago que ele já faz endoscopia mesmo sem doer, aí pega em milímetros. Mas a gente, os ocidentais, como temos menos câncer de estômago, a gente espera, digamos assim, doer, né? Quando a gente fala sobre essa questão do câncer no estômago e de câncer em geral, existem diversos mitos relacionados à questão da alimentação, principalmente, né? Não coma aquele produto ali porque ele dá câncer. Não use o micro-ondas porque alguns tipos de panela. Isso é verdade mesmo ou são mitos? Parte, né? Como eu já falei, alimentos muito salgados, defumados, condimentados, né? Eles podem provocar o câncer. Vale a pena lembrar que não é porque você está comendo mal que você vai ter necessariamente câncer, né? Não é porque você está fumando. Mas se você tem uma história familiar importante em casa e se você tem alteração no seu DNA, muito provavelmente você vai ter o câncer se você comer mal. Então a pessoa não sabe se tem alteração no DNA, então é melhor você prevenir, né? Com certeza, sem dúvidas, doutor. Tem perguntinha chegando aqui, ó. Da Zona Norte, ela falou assim: se além da dor no estômago, cansaço e falta de ar e sensação de estômago cheio são sintomas do câncer? Sim, porque, por exemplo, se o câncer de estômago especificamente, que é o tema de hoje, está sangrando muito, está muito grande a ponto de sangrar bastante, você vai ter anemia, consequentemente cansaço, né? Se o tumor estiver muito grande, preenchendo boa parte do estômago, você vai ter o empachamento que ela falou aí. Então, procede a pergunta dela. Porém, é interessante que isso não aconteça, né? Porque... O sangramento, ele vai sair por onde, doutor? Vai ser pela urina? Se o sangramento... Não, sempre pelo intestino, né, por baixo. Se o sangramento for de pequena monta, ou seja, pequena quantidade,
as fezes vão vir mais pretas, né? A gente fala de cor de Coca-Cola às vezes, né? Sai daquela cor marrom para preta, porque o sangue já vai estar coagulado, consumido, porque o estômago está aqui em cima. Fazendo um contraponto, quando o câncer é do intestino, mais próximo ali do ânus, da saída, o sangramento geralmente é vivo, vermelho, né? Agora, quando o câncer está muito avançado, você pode também sangrar por cima. Um sangramento vindo com vômitos, né? E aí é vermelho porque está bem pertinho do estômago. Chegou mais uma pergunta aqui da Rita de Candelária e ela diz o seguinte: eu tenho muito medo de fazer endoscopia. Não tem outro exame que eu possa fazer? Eu perdi uma irmã com câncer de estômago faz 18 anos. As pessoas têm medo ainda, né, de fazer esse exame, doutor? Fala um pouquinho, vamos desmistificar aí para o pessoal parar com esse medo. Olha, a endoscopia e a colonoscopia também são exames desagradáveis. São desagradáveis. Eu só peço realmente quando é oportuno pedir, quando é necessário pedir. Mas faz algum tempo que a endoscopia ela é precedida por sedação, né? Então, é raro o endoscopista fazer o paciente totalmente do jeito que a gente está aqui, totalmente consciente, né? Geralmente o paciente está um pouco sedado e muitas vezes nem se lembra do procedimento. Não parece, mas eu estou formado há 16 anos, eu nunca vi ninguém morrer por conta de uma endoscopia, nunca. Verdade, pode ser um pouco desagradável, mas é necessário, tranquilo, né? Necessário, gente? Tem que fazer. Também. Olha, tem mais perguntas aqui. Claro, você pode continuar interagindo conosco nesse bate-papo através do nosso WhatsApp ou telefone 3234-3422. Você pode ligar, a produção passa a sua pergunta e a gente faz aqui para o doutor. Ou você pode também mandar sua mensagem instantânea no nosso WhatsApp, tá? Cadê? Aqui, 981056955. Tem uma pergunta da Judite de Nova Natal. Ela falou assim: quais são os alimentos que não devemos ingerir para evitar dor da gastrite? Aí ela já fugiu um pouquinho do tema, né? Mas, inclusive, já pegando esse gancho, né? A gastrite, ela pode levar ao câncer, ela pode piorar, né? Como é que é isso, doutor? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem, faz sentido. Tudo que tiver ite é inflamação. Tendinite, inflamação no tendão, miosite no músculo. Então, gastrite, inflamação gástrica, inflamação no estômago. Se você tem uma gastrite crônica e ela é agressiva, porque a maioria dos pacientes, quando faz endoscopia, tem lá no laudo, gastrite leve. Mas se for uma gastrite muito arrastada, que a gente chama de crônica, e muito ativa, e principalmente associado com H. pylori, aí você tem uma chance um pouco maior de desenvolver um câncer de estômago. A pergunta foi se evitar os alimentos. Então, o gastrite não é câncer, é uma inflamação, como eu falei. Então, não, obviamente, aumentar a acidez do estômago. Então, não evitar frutas cítricas, alimentos ácidos, né? Chocolate, álcool, né? Por enquanto que está fazendo o tratamento para essa gastrite, tem que realmente, eu acho que é um dos principais pontos na terapêutica da gastrite é você restringir a sua alimentação. Bacana. Olha só, gente, por mais que a gente esteja conversando sobre esse assunto, né, tirando as suas dúvidas, o mais importante é que qualquer sintoma que você sentir em casa, você deve procurar um profissional, né? Isso aí. Inclusive, chegou mais uma pergunta relacionada à questão, né, de sintomas, né? A Elisângela, de São Gonçalo do Amarante, diz que tem dor no estômago, minha barriga vive inchada, eu tenho diarreia e vômito. Isso pode ser sintoma de câncer também? Quantos anos ela tem? Ela falou? Não falou. Quantos anos você tem? Elisângela, fala aí, Elisângela, manda pra gente. Tem a ver, então, isso da idade? Tem, porque, por exemplo, o câncer do estômago geralmente é de pessoas mais velhas, de 50 anos em diante, né? Mas, como a gente atende bastante câncer, tanto na clínica de oncologia como na liga, a gente tem pego pacientes de idades mais precoces, abaixo de 35 anos. Mas se ela é novinha e tem 20, 25 anos, muito provavelmente isso não é câncer. E falando sobre essa questão de estimativa, de idade e relacionadas a homem e mulher, né? A gente falou aqui que homem é cerca de 6% e a mulher 3%. Por que é mais no homem e menos na mulher? Como é que é? Questão um pouco de genética, mas, como eu digo no dia a dia, homem é mais danadinho, né? Homem fuma mais, homem geralmente bebe mais, não se cuida, né? Geralmente as mulheres, por qualquer coisa,
vai para o médico e o homem fica lá naquele machismo. Então é mais por conta disso, né? Um pouco de genética, mas principalmente o que a gente chama de fatores ambientais. Menino, o machismo faz mal até para a saúde. Vocês terem verdade. noção do negócio, né? Pra vocês terem... Olha, tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, tenho muito refluxo e meu estômago na parte de cima fica muito cheio. Posso ter câncer? Olha, eu tenho uma máxima, parece ser uma coisa dramática, mas enfim, não tem câncer quem quer, tem quem pode. Quem tem alteração genética para ter câncer. Por mais que você fume, beba, não necessariamente você vai ter câncer. Mas se você tiver uma alteração genética, é bem provável que você tenha. Então, qualquer sintoma que, em geral, dure mais do que 15 dias, seja uma tosse, uma rouquidão, uma perda de peso que você não está fazendo dieta, um empachamento que você está tratando e passou de 15 dias, um mês, é interessante que você procure um especialista. Olha só, a gente sabe que existem algumas nomenclaturas difíceis, né? A gente quer saber realmente o que significa. O que é a Helicobacter pylori, é isso? Helicobacter pylori. Helicobacter. Resumo em H. pylori. A gente chama no dia a dia de H. pylori, mais fácil. É uma bactéria que, quando inclusive eu era estudante, não se conhecia, e ela fica muitas vezes alojada no estômago e ela provoca mais gastrite, né? Então, quando você tem a presença dela, geralmente você tem que entrar com antibiótico, já que é uma bactéria, tem que entrar com antibiótico para combater aquela gastrite. Só os prazol da vida geralmente não resolve. Então, é uma bactéria que pode causar gastrite ou úlcera, mas lá na frente, se não tratada, pode gerar câncer também. É isso aí, olha. Boa tarde, aqui é a Milena. Milena mandou uma perguntinha pra gente agora. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem gastrite pode comer pimenta. Ou até mesmo quem não tem deve evitar. Poder pode. Pimenta, mulher, pelo amor de Deus. Poder pode, não deve, né? Não deve comer pimenta, porque vai acidificar mais e vai ter mais sintomas, né? No caso, quem tem gastrite, né? Quem tem gastrite sintomático. Não tem gente que tem gastrite, mas não fez endoscopia para saber, né? Porque gastrite, nos dias de hoje, dos nossos nervosismos da vida, é muito comum. Gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa. Tá? Mas quem tem gastrite que está com sintoma, não deve comer pimenta, né? Agora, o pessoal todo tá liberado, pelo amor de Deus, né, doutor? Vamos falar. Quem não tem gastrite pode comer pimenta, faz bem pra saúde, né? Pode. Eba, aquela né? que quer porque quer, né? Porque acho que é ela que gosta da pimenta. É baiana, eu gosto. É baiana. Não, mas assim, não como sempre não, mas uma pimentinha é bom, né? Às vezes bom. Olha só, falando sobre essas questões, né, de mitos e verdade, chegou uma pergunta aqui da Silvia e ela diz que mora em Parnamirim. Eu tenho uma filha de 26 anos que todos os dias esquenta o almoço no micro-ondas. Ultimamente está sentindo muita dor no estômago. Preciso investigar? Temos indício de câncer na família. Não, com relação ao micro-ondas, não existe uma relação direta entre você usar muito micro-ondas e ter câncer. Inicialmente se supôs isso, mas por conta do mecanismo do micro-ondas, do aquecimento, isso não tem a ver. Agora, como eu falei, você tem que se cuidar e tal, e se apresentar um sintoma esquisito depois de 15 dias, um mês, aí vale a pena procurar algum clínico, um gastro ou um oncologista. Respondido tá aí. Doutor Rodrigo, estão chegando várias perguntas. Gente, calma, que daqui a pouco a gente vai voltar. Temos que ir para um break rapidinho agora, para o doutor tomar uma água. Mas aí depois do break a gente vai responder a sua pergunta, tá bom? A gente volta já. Já estamos de volta e vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre, câncer no estômago. Estamos recebendo aqui o doutor Rodrigo, Jerônimo, que está aqui ao nosso lado, tirando várias dúvidas sobre esse tema. Se você tem alguma pergunta, envia para a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Se você preferir, você também pode ligar, tá? 3234-3422. Para a gente voltar aqui, vamos tirar várias dúvidas aqui que estão chegando. A nossa telespectadora diz o seguinte: boa tarde, sinto muita queima no estômago, eu tenho refluxo. Esse problema é de estômago ou de esôfago? Uma boa pergunta. Na verdade, a gente chama isso de doença do refluxo gastroesofágico, um negócio meio complicado. Vamos traduzir.
uma doença provocada pelo refluxo do ácido lá do estômago, gástrico, que sobe, que vai lá para o esôfago, causando azia, muitas vezes, e hipersalivação, aumentar a saliva, por conta que o esôfago, que é o canozinho que está entre a boca e o estômago, não está preparado para tal acidez. Então, doença do refluxo gastroesofágico provocando dor e essa azia, né? Doutor, tem uma pergunta da Janete. Minha filha fez cirurgia de brida, é isso mesmo? Brida? Bridas. Brida no intestino. No intestino. Ela corre risco de câncer e também corre risco de ocorrer outras cirurgias em decorrência da brida? A minha filha fez cirurgia com 15 anos, ela está com 17 agora. Não, são duas coisas diferentes. Como é o nome dela? Janete. Janete. Dona Janete, não se preocupe. A brida, na verdade, brida e aderência são complicações benignas de uma cirurgia, geralmente cirurgia abdominal, né, na barriga. É muito comum, por isso que não se deve ficar operando demais de forma desnecessária. Às vezes o paciente tem uma apendicite, quer que tire a vesícula e tal, isso aumenta a chance de ter brida e aderência. E acaba aderindo, vamos dizer assim, o intestino um com o outro e causando um desconforto abdominal. Então, acaba ocasionando isso. Agora, não tem nenhuma relação com câncer, absolutamente nenhuma. Chegou mais uma perguntinha aqui, ela diz que é de Parnamirim. Qual o profissional mais indicado para tratar dores do estômago? Meu filho tem 25 anos e ultimamente vem sentindo muitas dores no estômago e vômitos. O gastroenterologista. Deixa eu ver mais. Refluxo pode se tornar câncer? Além disso, eu tenho muita gordura no fígado, tem riscos? Marta de Parnamirim. Como eu falei, o sintoma mais comum para se diagnosticar um câncer do estômago é a dor nele, dor no estômago. Geralmente o refluxo é causado por gastrite ou por úlcera, gerando essa coisa que a gente chama de doença do refluxo. Então, não, geralmente não tem associação, a não ser que você tenha sangramento e emagrecimento e uma dor esquisita no estômago. Olha só, respondido. Respondido, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem continuar mandando, dá tempo ainda, o doutor está aqui para responder tudo. Nosso WhatsApp 981056955, nosso telefone 3234-3422. Voltando ao assunto, né, um pouquinho, o suco gástrico, ele é tão ácido que quando escapa do estômago, provoca a sensação de queimação, né? Mesmo assim, a bactéria da Helicobacter pylori, falei certo? H. pylori. H. pylori, tá bom. É capaz de sobreviver nesse meio ácido, né? E acomete 50% e 60% da população. Qual é a relação entre essa bactéria e o câncer de estômago? Eu já até falei um pouquinho a respeito, né? H. pylori é uma bactéria bastante prevalente na nossa população dentro do estômago e se você não tratar, geralmente o tratamento é com antibiótico, pode ficar irritando o estômago a ponto de provocar o câncer. Mas eu diria que numa relação de 100 pessoas que têm H. pylori no estômago, 1 a 2 vai ter câncer por conta disso, né? Tem uma perguntinha aqui, o pessoal, como a gente falou, associa muito aquela coisa da azia, né, ao câncer. Então, tem medo e quer saber aqui, quem sente muita azia pode ser sinal de câncer? A Monique de Parnamirim. Poder pode, mas geralmente não é. Isso é uma doença do refluxo. Se for essa azia tiver mais do que 15 dias, um mês, é bom, é saudável, salutar, procurar um gastrologista, talvez fazer uma endoscopia, porque mais do que relacionado ao estômago, é uma hérnia que é um espaço, vamos dizer assim, que fica entre o estômago e o esôfago, que fica mais para cima, facilitando aqui que o suco gástrico, que é ácido, suba lá para o esôfago e causa essa azia. É muito mais frequente em gastrite, em úlcera e hérnias. Então é interessante procurar um gastrologista para pedir a endoscopia, que aí dá o diagnóstico certeza. Já falando sobre a questão da endoscopia, né? Qual é o impacto realmente da endoscopia no diagnóstico de câncer de estômago? Total. A endoscopia é o carro-chefe para diagnosticar o câncer do estômago, porque, para quem não sabe, vai o endoscópio, um canozinho com um vídeo lá, uma câmera, e você vai ver o estômago por dentro, né? Sai até numa tela lá na hora do procedimento, o endoscopista, o gastro vai dar uma olhada e biopsia as regiões que ele achar oportuno, que geralmente
mais vermelhos, ou até o tumor já é evidente, ele biopsia e dá o diagnóstico. Então, é o principal meio diagnóstico para câncer do estômago. Então, uma vez feito o diagnóstico, como é que é o tratamento, doutor, para essas pessoas que, né, conseguiram aí detectar, infelizmente, que tem um câncer? O tratamento, na verdade, é dividido, né? Se o câncer for tão precoce, como eu falei lá, os japoneses fazem muita endoscopia, que pega milímetros ou poucos centímetros de tumor lá no estômago, pode até ser feito por endoscopia, mas isso é infrequente. Esse tratamento endoscópico é bem frequente aqui no Ocidente, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, porque geralmente quando se diagnostica já está mais avançado. Então, pode ser endoscópico, mas o principal tratamento que a gente faz aqui no Ocidente é o cirúrgico. Tira-se o estômago todo, parcialmente o estômago, mais uns gângliozinhos, as ínguas que tiverem ao redor, e se não tiver mais câncer em nenhuma região, para por aí. Agora, se for um pouquinho mais avançado, além da cirurgia, se faz quimio e radioterapia. E se tiver metastático, ou seja, enraizado para outros órgãos, como, por exemplo, fígado e pulmão, aí só a quimio que é a terapêutica oportuna nesses casos. Não adianta você fazer cirurgia do estômago se você tem disseminação, ou seja, outras doenças nos outros órgãos, né? Bacana, estamos respondendo aqui, tirando várias dúvidas aqui sobre câncer no estômago. Se você ainda tem alguma dúvida, está passando por alguma situação, né, que é parecida com esses sintomas, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, tá? 981056955. Chegou mais perguntinha aí? Chegou. A Cida perguntou o seguinte, doutor, minha mãe está com problema no pâncreas e está tendo hemorragia. O médico fala que o pâncreas dela está muito inflamado. O que ela tem? Bom, eu não tenho aqui o diagnóstico dela, a biópsia, mas se o pâncreas está inflamado, ela deve ter a pancreatite. Tem a pancreatite aguda e a crônica. Nesse caso, deve ser uma pancreatite crônica. Assim como o estômago, o pâncreas produz hormônios. Então, se ele está inflamado, ele pode produzir até menos, causando essa diarreia. O pâncreas é importante para a absorção de proteínas, mas especialmente de gordura. Quando ele está inflamado, tem um déficit de absorção de gordura. Então, as fezes vêm bastante amareladas, às vezes até espumosa, e isso pode denotar realmente uma insuficiência desse órgão importante que chama pâncreas. Tá aí respondida a sua pergunta, Cida, mas como o doutor falou, tem que consultar mesmo, né? Tem que perguntar ao médico, conversar com ele. Se você puder, você vai com a sua mãe, né? Lá no médico e tenta entender qual é o problema dela para poder tratar da melhor forma possível, né? A gente está aqui tirando algumas dúvidas, esclarecendo, mas cada consulta, cada caso é um caso, né? Então, o interessante mesmo é a senhora ir com a sua mãe, né? Para saber melhor, para procurar o melhor tratamento para ela e ela ficar boa, tá? Obrigada pela pergunta. É isso aí. Doutor, vamos falar novamente sobre a questão da alimentação, né? Que chegaram várias perguntas aqui, todo mundo querendo saber um pouco mais sobre a questão da alimentação, né? Como é que a gente deve prevenir? Existe algum tipo de alimento que ajuda? Existe algum tipo de alimento que prejudica também? Olha, o que eu falo no dia a dia é que uma das melhores coisas que existe no mundo é a pessoa comer uma coisa gostosa, saborosa, né? Então, se os nossos pacientes não têm uma doença que limite certos tipos de comida, eu digo que pode comer de tudo, especialmente essas nossas comidas aí do interior, não tem problema. Agora, é interessante que você crie um hábito de segunda a sexta-feira, pelo menos, você ser regrado, comer em casa, né, com muita paciência, mastigando bem, comidas saudáveis. Acho que vocês vão ter uma entrevista com a nutricionista aqui, Isso. né? Exatamente. Então, os nutricionistas falam bastante de que quanto mais colorido é o prato, mais saudável né? Porque geralmente tem fruta e verdura, né? Leguminosas. Então, é importante que você coma bem no seu dia a dia, de segunda a sexta. É o que eu faço, é o que eu indico para o pessoal que está próximo a gente, nossos pacientes. Então, seja mais regrado, até para não engordar. A gordura não está só associada com câncer do estômago, também vinculado ao câncer de mama, de ovário. Nós temos 100 tipos de cânceres.
cerca de 1/3 a metade é associado com a gordura. Aí no final de semana, se você está fit, né, se está relativamente magrinho, faz exercício físico, aí você pode comer um bode, uma buchada panelada, especialmente aí no São João, né, milho, não tem problema nenhum. Olha, tem uma pergunta aqui do Rian, acho que é Rian. A perca de peso é sintoma de câncer? Perda de peso? Bom, perda Isso daí de peso é muito genérico, né? A gente falar perda de peso, gente, não é que vai ser direto um sintoma, né, de um câncer. Lógico que o fofinho, o gordinho, perder peso usando da dieta, do exercício físico, isso é extremamente saudável, é óbvio. Mas eu acho que eu consigo ser direto para essa pergunta, no sentido de que o câncer ele é tão traiçoeiro que, além de ele gastar mais energia do que uma célula e um tecido normal, né, porque ele se multiplica mais rapidamente, ele precisa de mais energia, geralmente ele produz uma substância, principalmente quando ele está muito grande, que vai lá para o cérebro diminuir o apetite. Então, além de diminuir, quer dizer, de consumir mais energia, ele manda lá no cérebro uma substância que diz assim, não precisa comer. Então, a pessoa perde peso muito rapidamente. Então, aquele gordinho que está perdendo peso... Sem muito motivo, sem estar fazendo dieta. Sem estar fazendo dieta. Ou então, uma pessoa já fitness, já magra, que esteja causando... que esteja tendo perda de peso, e principalmente associado com a queda importante do apetite, aí pode ser um sintoma, e é um sintoma avançado de câncer. Né? Tem que procurar um especialista mesmo, um médico, certeza. Tá? Chegou mais uma perguntinha aqui para a gente finalizar. A Dulcilene de Macaíba diz que a filha dela tem 27 anos e tem um H. pylori, né? Ela fez tratamento e faz tempo que não sente dor no estômago e nunca repetiu a endoscopia. Ela tem que ficar alerta também? Ela precisa fazer esse exame novamente? Como é que é? A endoscopia é o que causa esse diagnóstico aí de gastrite ou de úlcera associado ou não a H. pylori. Quem tem um diagnóstico disso aí com H. pylori positivo, geralmente o médico, o gastrologista, passa um antibiótico. E aí, 3 meses depois, aí depende de cada gastrologista, ele pede uma nova endoscopia para saber se está totalmente curado, né? Doutor, tem uma pergunta agora sim, para finalizar. Porque a gente tem outros bate-papos, outros assuntos aqui para tratar no nosso programa, mas eu achei tão curiosa essa pergunta. Ele falou assim, consumir feijão causa problemas gástricos? Por quê? Não, né? Contrário, feijão faz bem. Pelo contrário, exatamente, faz muito bem, né? Faz muito bem. Nada a não ser que você coloque muita pimenta, como você está dizendo. Não, mas não boto não. A não ser que seja uma feijoada bem recheada, né? Aí tudo bem. Não, gente, mas comer feijão é importante, É importantíssimo, né? tem muito ferro, a pimenta muita vitamina. bota na sopinha, né? Assim, no negocinho. Mas feijão, acho que não, né? É verdade. Tem mais pergunta? Peraí. Chegaram muitas perguntas, mas em breve vamos ter mais profissionais para tirar as dúvidas. O doutor vai voltar também. Muita gente perguntando, até sai um pouco do assunto, né? Sim, sobre o câncer de estômago. Sem problema. E aí o pessoal continua mandando. Que bom que vocês estão interagindo com a gente adora isso. E claro, as pessoas querem se informar e eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que informar vocês que estão em casa, aí para que vocês fiquem ligados, fiquem alerta e vão consultar os devidos especialistas. É verdade, tá bom, gente? Também não adianta só, né, tirar dúvidas aqui no nosso programa, continuar sentindo alguma coisa e não consultar um profissional. É sempre importante. A prevenção é sempre o melhor remédio, Ficaram algumas perguntas, doutor, mas na próxima vez que o senhor vier, a gente as responde. Obrigada, viu, pela participação. Pode ficar aqui sentadinho aí. Ele já tá vindo. Obrigada, até a próxima, Obrigado.